Problemas, problemas e problemas. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque tanto você como eu, ao longo de nossas vidas, tivemos muitos problemas e ainda vamos ter mais. Mas, durante o período em que estivemos passando por problemas, podemos contar com alguém. E esse alguém com quem podemos contar é o nosso único soberano Deus e Pai, o nosso Criador. Aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. É com Ele que devemos contar. O auxílio dele é decisivo nos momentos em que estivermos passando por problemas na vida. Então, a ajuda dele é fundamental para resolver a questão. Isso é algo que devemos entender, porque não dá para passarmos por problemas sozinhos. Não. Isso é errado. Então, nós temos que fazer o que é certo. E o que é certo é esperarmos em Deus, confiarmos em Deus, para que Ele seja a nossa segurança nesses momentos, nosso refúgio e fortaleza, bem presente nos problemas em que estivermos passando ao longo da vida. Podemos contar com Ele. Sim, e Ele está disposto a fazer algo em nosso favor para resolver o problema. Com certeza. Isso tem que ser feito de nossa parte, para com Ele, com fé, com esperança, com convicção de que Ele fará algo em nosso favor. Porque se Ele agir em seu favor e agir em meu favor, ninguém impedirá, ninguém vai impedir que Ele resolva os problemas. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque muitas das vezes, quando passamos por problemas na vida, procuramos a ajuda de alguém, procuramos alguém que nos estenda a mão, mas às vezes, nesses momentos, só ouvimos desculpas e portas fechadas, o que nos faz nos sentirmos sozinhos diante de tal problema, que às vezes é muito grave. E isso nos enche de angústia, de decepção. Nos sentimos impotentes, como realmente, de fato somos, impotentes diante dos problemas da vida. É por isso que, nesses momentos, devemos clamar a Deus, para que Ele possa intervir em nosso favor, resolver o problema, resolver as calamidades que passamos, tirar de nós essa angústia, essa ansiedade, que muitas das vezes nos afeta de muitas formas, causando até doenças. Então, é preciso que cada pessoa hoje entenda isso. Porque hoje, com certeza, existem bilhões de pessoas passando por problemas na vida. Às vezes até mais de um. Então, para confortar essas pessoas, para confortar você e a mim, eu vou falar aqui algumas coisas importantes que com certeza vão ajudar as pessoas, vão ajudar elas a entender que o melhor auxílio que elas podem ter nesse momento é o próprio Deus. E aí, cabe a cada pessoa decidir se quer contar com a ajuda de Deus ou não. Mas o que eu vou falar aqui, com certeza vai ajudar essas pessoas a entenderem que a melhor ajuda que elas podem ter nesse momento é o próprio Deus. Então, eu vou começar aqui lendo no livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 4. Porque este homem aqui, que escreveu esse salmo, ele também passou por problemas na vida. Davi passou por problemas na vida também. Assim como eu e você.
Ele era um homem comum e normal como eu e você, sujeito aos mesmos problemas, aos mesmos sentimentos. Mas ele, nesses momentos de problemas, ele confiava em Deus. Então ele escreveu esse versículo aqui que eu vou ler aqui, ó. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o fato de Deus estar com Davi, e ele ter convicção disso, fazia com que ele não temesse mal nenhum, nem mesmo se ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte. Nenhum problema o afetava de tal forma que ele ficasse assim, sem saída, sem esperança, sem alguém que o ajudasse. Não. Quando ele passava por isso, ele sabia que Deus estava com ele. Então, nessa confiança, nessa segurança, ele passava por esses problemas. E quem o ajudava nessa hora era o próprio Deus, com certeza. Ele diz aqui, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, quando Deus está com você e quando Deus está comigo, não podemos temer mal nenhum. Não podemos fazer com que os problemas nos sufoquem, a ponto de ficarmos desesperados, sem saída. Às vezes os problemas vêm nos acuar e nos deixar sem saída. É nesse momento que temos que nos lembrar que Deus está conosco. E isso é suficiente para termos confiança no coração de que Deus vai nos ajudar nesse momento. Ele vai agir para resolver o problema que nos causa desespero às vezes, angústia. Então, essa é a palavra. Deus está com você, Deus está comigo em todos os momentos, principalmente se passarmos por problemas na vida. Então, essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 27. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 27. Aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando. Olha aqui, está escrito assim, ó. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, para Deus tudo é possível. Para Deus, qualquer problema que você tiver, e qualquer problema que eu tiver, pode ser resolvido por Ele. É simples para Ele. Não existe problema impossível que Ele não possa resolver. Não. Quando esse problema nos afeta, de alguma forma, temos que ter essa certeza, essa convicção, essa esperança de que para Deus tudo é possível. Ele pode resolver esse problema que estivermos passando. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Porque não adianta tentarmos por nossas próprias forças ou capacidade tentarmos resolver um problema. Porque não vamos conseguir sozinhos. Então, é preciso confiar em Deus. Ele tem que ser o nosso auxílio. Nosso Deus é o nosso auxílio nesse momento.
Então, se clamarmos por Ele, Ele irá nos atender, irá resolver. Porque para Ele, tudo é possível de se resolver, com certeza. Principalmente, nesse caso, os problemas. Então, isso tem que acontecer. Nós temos que ter essa fé em Deus e esperar nele, para que Ele possa agir em nosso favor. Sim, porque para Ele tudo é possível mesmo. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Então vamos dizer aqui, ó. Esse texto aqui vai nos encher de confiança para com Deus. Para que tanto você como eu possamos estar conscientizados de que Ele vai operar em nosso favor. Com certeza, não há dúvida disso. Ele vai operar de forma eficaz para resolver mesmo. Para cortar o problema pela raiz. Isso Ele faz mesmo. Então vamos ler aqui, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Está escrito assim, ó. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus for por você e se Deus for por mim, quem será contra nós? Nenhum problema será contra nós. Eles podem até vir, mas não vão prevalecer. Deus vai resolver, sim. Esse é um fato real que vai acontecer literalmente. Então, esse texto aqui nos enche de convicção e de certeza por causa disso. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nenhum problema, nenhuma calamidade, nenhuma provação será contra nós, porque Deus é por nós. Ou seja, é Ele que resolve essas questões. Ele resolve os nossos problemas. Ele nos livra de calamidades, com certeza. Então, nós devemos confiar nesse Deus que é por nós todos os dias. Isso é algo bom para você e bom para mim. Então, vamos continuar confiando em Deus, esperando nele, para que assim nenhum problema possa nos afetar em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Então, hoje, no século em que estamos, existe um problema gravíssimo que se chama ansiedade. Isso é um mal, às vezes até incurável. E existem pessoas com ansiedade aí há muito tempo, sofrendo desse mal. Mas isso não pode continuar assim. Não pode mesmo. A cura da ansiedade está aqui, nesse texto que eu vou ler.
Esse texto vai curar a sua ansiedade hoje, vai curar a minha ansiedade hoje também. Então eu vou ler aqui esse texto que está escrito assim, ó. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, é Deus que vai nos exaltar quando nos humilharmos sob a poderosa mão dele. Tem que existir humilhação de sua parte e de minha parte para com Deus. Ele quer ver humildade na sua vida. Ele quer ver humildade em minha vida também. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, temos que lançar toda a nossa ansiedade sobre ele. Essa é a cura. Não podemos ficar ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, temos que lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Essa é a cura. Definitiva, perfeita, eficaz. A cura que vai nos deixar saudáveis e não vai nos deixar ficar doentes por causa da ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando ele cuida de você e de mim, isso é bom. Então, as pessoas têm que provar isso, têm que experimentar isso. Têm que entender que é assim que tem que acontecer. Para que assim não tenhamos mais esse problema terrível que se chama ansiedade hoje. Muitas pessoas hoje sofrem desse mal. Mas agora a cura aqui já foi apresentada. A cura da ansiedade é essa. Você tem que lançar toda a sua ansiedade sobre Deus. Toda mesmo. Toda mesmo, sim. Essa é a cura. A cura da ansiedade é essa. É a melhor cura que existe. Que não precisa tomar remédios de tarja preta. Remédios de prescrição controlada, enfim. Não. Você tem que fazer simplesmente lançar toda a sua ansiedade sobre Deus para que Ele possa cuidar de você. Cuidar dos seus problemas, cuidar daquilo que te causa ansiedade. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Então, façamos isso para que assim possamos não ficar mais ansiosos por coisa alguma. Agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro dos Salmos. Vamos voltar lá para o livro dos Salmos, que é o último texto. E esse texto é muito simples a compreensão dele. Salmos 121. Deixa eu achar aqui. Salmos 121. Passar as páginas aqui. Salmo 121, do versículo 1 ao 8. Então, esse salmo aqui é autoexplicativo sobre essa questão. Ele vai nos confortar, ele vai nos dar segurança, ele vai acabar com a nossa ansiedade, porque ele é um salmo que fala a respeito disso. Então eu vou ler aqui, ó. Salmo 121. Já ajuda assim, ó. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, com este salmo, nós somos consolados, nós somos confortados, nós temos esperança, nós temos confiança em Deus, nosso auxílio. Ele vai resolver os problemas. Esse texto mostra claramente isso, ou melhor, este salmo mostra claramente isso para mim e para você. Agora, podemos ficar tranquilos em relação a isso. Podemos descansar em Deus. Ele pode ser o refrigério da sua alma e da minha alma. Então, isso é bom, porque agora sabemos que quem resolve os nossos problemas e nos ajuda e faz tudo para que sejamos com a nossa alma refrigerada é o próprio Deus. A Ele é a Ele que nós devemos ter confiança. É nele que nós devemos ter confiança absoluta. Então, essa é a palavra para confortar você e a mim hoje. Então, eu espero que essas palavras possam ser úteis, porque elas nos ajudaram a entender que os nossos problemas são resolvidos, sim, pelo próprio Deus. Essa é a verdade. Então é isso que eu queria dizer, em nome do Senhor Jesus. Amém.